A alergia é uma reação exagerada do nosso sistema imunológico que confunde um componente normal ao nosso convívio com um invasor. Com isso, nosso corpo trava uma verdadeira batalha até expulsá-lo do organismo. E é justamente sobre essas alergias que nós vamos conversar no programa Primeiros Passos de hoje, que está no ar. Seja bem-vindo! Pois é, e vamos começar o nosso bate-papo sobre alergias alimentares com a gastropediatra Ana Carla Medeiros, que está aqui conosco para tirar as nossas dúvidas, esclarecer. Afinal de contas, doutora Ana Carla, esse tema hoje preocupa bastante os pais. Com certeza, porque a alergia à proteína do leite de vaca é das doenças mais prevalentes na primeira infância no consultório do gastropediatra. Não é que ele seja uma doença tão prevalente, mas o consultório do gastropediatra realmente é uma das doenças mais comuns, é uma das coisas que mais fazem o paciente procurar o gastropediatra. Doutora, quais seriam os alimentos mais alergênicos para uma criança de primeira fase de infância? Como na primeira fase da infância o principal alimento é o leite com certeza é o alimento mais alergênico que a gente tem. Além do leite, a gente teria a soja, o ovo, o amendoim. Nos estudos, quando você fala de estudos, que são estudos geralmente internacionais, isso não reflete a realidade do Brasil. E em quinto lugar, o peixe. Seriam os alimentos mais alergênicos, certo? O que a gente realmente vê com mais frequência é a alergia à proteína do leite de vaca. E acaba sendo um pouco comum também a alergia à soja, porque muitas vezes a mãe substitui o leite de vaca já pela soja. E como as proteínas elas são muito parecidas, muitas vezes a gente tem reações cruzadas à soja e ao leite. E o ovo é uma alergia que também é frequente, não tanto quanto a alergia à proteína do leite de vaca, mas é uma alergia que a gente também encontra na primeira infância em consultório. Então vamos agora abordar a alergia à proteína do leite de vaca, afinal de contas é a mais comum, já que uma criança até 6 meses de idade, por exemplo, fica exclusivamente no aleitamento materno quando há essa possibilidade. Doutora, como identificar uma alergia à proteína do leite de vaca? Quais sintomas podem desencadear numa criança? A alergia à proteína do leite de vaca é um tema bastante amplo no que diz respeito à sintomatologia, porque os sintomas eles podem ser extremamente variados. Eu tanto posso ter sintomas gastrointestinais como piora de refluxo gastroesofágico fisiológico, diarreia com sangue ou não, cólicas intensas, irritabilidade, baixo ganho de peso e de altura. Às vezes eu tenho uma criança que simplesmente não ganha peso, mas não tem diarreia, não vomita, não tem nada disso. E o problema é só a alergia, tá? Eu posso ter sintomas respiratórios, broncoespasmos, asmas, alterações como laringites, tá certo? Mesmo em 6 meses de vida? Mesmo em 6 meses de vida. Pequena. Mesmo em 6 meses de vida. É aquele bebezinho que vem pra gente sempre cheio de secreção, tá? Que a mãe fala que ele tá sempre chiando, é sempre cheio de secreção. Então, a parte de sintomas respiratórios, ela é prevalente. Você também pode ter sintomas cutâneos, tanto a presença de exantemas, que seriam aquelas plaquinhas urticárias, e exantemas, aquelas plaquinhas vermelhas que aparecem na pele, mais urticária, como também o fato da pele ser mais grossa, mais grosseira, tá certo? Uhum. A criança se coçar, também ficar irritada por conta da coceira, por conta da alergia. Existem graus de alergia? Não, não tem como a gente graduar a alergia, realmente assim, não existe graus de alergia. Em termos de alergia, o que a gente pode diferenciar é a alergia IgE mediada, que é a alergia imediata, mais precoce, e a alergia tardia. É isso que a gente pode diferenciar em termos de alergia. E é interessante que a gente diferencie porque muitas vezes o sintoma que os pais e o próprio paciente ele mais teme, que é o edema de glote, geralmente ele é mais frequente naqueles pacientes que têm a alergia mediada pela IgE, ou seja, que é uma alergia imediata. Tive o contato com o leite e desencadeei o sintoma.
Essa alergia mediada pela IgE também ela causa mais frequentemente edemas, por exemplo, aquela criancinha que entrou em contato com o leite e fez um edema de lábio ou de olhos. Geralmente isso são alergias mediadas pela IgE, que é uma célula de reatividade, é uma imunoglobulina que leva a processos inflamatórios de reatividade imediatos, tá certo? Essas alergias IgE mediadas são as alergias que a gente consegue detectar naqueles exames de sangue, sim, quando a gente faz IgE para leite, para ovo, para trigo, para soja. Então, eu vou conseguir detectar as alergias que são mediadas, ou seja, que são intermediadas por essa célula que chama de IgE. Eu tenho também as alergias não IgE mediadas, ou seja, aquelas alergias tardias. Então, é aquele bebezinho que faz 2 semanas, 1 mês, que usa o leitinho e nunca teve nada e de repente ele começa a ter sintomas, que pode ser vômitos, que pode ser diarreia, que pode ser cólicas, que pode ser sintomas respiratórios também. Nesses pacientes IgE não mediados, quando eu vou fazer o exame de sangue, que assim, o que o pai chega no consultório pedindo me diz se realmente é alergia ou não, me mostra isso com o exame. Para essas alergias não IgE mediadas, eu não vou ter exames específicos. Então, se eu faço o exame de sangue, ele vai vir negativo, mas isso não quer dizer que a criança não tenha alergia. A grande maioria das alergias relacionadas ao trato gastrointestinal, principalmente com colite, refluxo, cólicas, elas são alergias não IgE mediadas. Então, eu faço o exame de sangue e vem tudo negativo. Doutora, a gente está falando de organismos que são praticamente puros, né? Um recém-nascido, uma criança com 2, 3, 4 meses. Crianças tão pequenas já desenvolvendo algum tipo de alergia à proteína do leite, por exemplo, isso pode estar relacionado, por exemplo, ao comportamento gestacional materno? Existem alguns estudos que mostram que não tem a ver com o comportamento gestacional. É tanto que houve uma época em que naquelas crianças, naqueles pais de crianças alérgicas, se a mãe viesse a ter o segundo filho, como o primeiro filho já era alérgico, tentou-se fazer com que a mãe, durante a gravidez, não ingerisse nada de leite e derivados, na tentativa exatamente de fazer com que essa criança não desenvolvesse uma alergia à proteína. E o que se notou é que de nada adianta. Não tem relação. Não tem relação com o comportamento, com a ingesta materna. Mas com a hereditariedade pode ter? Pode ter com a hereditariedade, porque a gente sabe que a alergia, existem genes para alergia. Por isso que nos pais de crianças sabidamente alérgicas à proteína do leite de vaca, naquelas mães que não conseguem amamentar, porque o leite materno, como ele é um leite que tem uma proteína comum ao ser humano, ele não vai desencadear alergia. Então, nessas crianças que não conseguem amamentar, existe uma orientação de se tentar usar um leite que seja o que a gente chama de parcialmente hidrolisado, que seria um leite que teria a tendência de evitar que a criança se sensibilizasse a essa proteína. São os leites que a gente chama de parcialmente hidrolisado, que no comércio aparecem com o rótulo de HA, hipoalergênico, tá? Mas mesmo a utilização desses leites, ela não consegue prevenir em 100% dos casos o desencadeamento da alergia. Okay. Por isso que o leite materno ele continua sendo uma fonte importante de prevenção da alergia. Pois é, mas e aí em caso de alergia já confirmado assim, pelos sintomas, porque já que a gente não tem como confirmar com o exame, em caso de alergia confirmado por sintomas, como que a mãe deve proceder a partir de então com a dieta dessa criança? Deve começar então a busca pelo leite ideal, quando não existe a amamentação exclusiva? Certo. E aí a gente tem que chamar a atenção, só antes da gente ir para a busca pelo leite ideal, a gente deve chamar a atenção de que, embora o leite materno seja o leite mais adequado, menos alergênico, a gente também pode ter alergia através do leite materno. Não é que o leite materno seja alergênico, porque a proteína do leite materno é a proteína humana, então ela não vai desencadear um processo de alergia. Mas pode acontecer da criança ela se sensibilizar ao leite e derivados que a mãe ingere na sua dieta e que a proteína desse leite de vaca passa através do leite materno. Então teria que ser uma ação em conjunto. Na criança que amamenta, eu preciso ter
um cuidado, uma restrição alimentar da mãe no que diz respeito a leite e derivados, e é só nesse caso que está indicado a restrição alimentar. Lembrando que a pergunta que você me fez antes, se eu teria que evitar anteriormente a ingesta de leite e derivados pela mãe, não. Durante a gravidez, não. Uma vez feito o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, se a mãe está amamentando, ela realmente precisa de uma dieta sem nada de leite e derivados. Que é uma dieta um pouco complicada. Não vai influenciar também na produção de leite da mãe? Não, desde que eu consiga repor esses alimentos que ela utilizava à base de leite por outros tipos de alimentos. Eu preciso manter uma dieta adequada para a mãe para que ela consiga continuar a produzir o leite. E isso é um desafio. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente dá o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca na mãe que está amamentando, para que ela não comece a tirar tudo da dieta dela. Porque geralmente, muitas vezes, chega no consultório aquela mãe que já tirou leite, ovo, trigo, soja, feijão, cítricos. Doutora, e um tal de traço de leite que tem em todos os produtos do universo. Bom, então assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente faz uma restrição muito grande, o que é que vai acontecer? A mãe vai parar de amamentar. E aí a gente vai piorar o problema. A questão traços de leite que você citou, o que é que são traços de leite? Traços de leite são quando eu tenho um alimento que não contém leite, mas que ele é preparado ou administrado em recipientes ou em locais onde são preparados também alimentos à base de leite. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou numa padaria e eu vou fazer um pão francês. Normalmente o pão francês ele não tem leite. E aí eu faço a massa do pão, abro ele lá na tabuazinha da padaria, tudo, e faço um pão francês sem leite. Só que naquele mesmo local onde eu abri a massa do pão francês, eu também preparei uma massa de um pão com leite e abri ali mesmo. E entre o fato de eu abrir o pão com leite e abrir o pão sem leite, eu não fiz nenhuma higienização. Então eu tenho o pão de leite que contém leite na sua fórmula, tá certo? E eu tenho um pão francês que não tem leite, mas que foi feito no mesmo lugar onde anteriormente houve o contato com o leite. E até esse traço de então, leite pode trazer esses contatos, isso leva a traços. Traços de leite pode trazer riscos, principalmente nas crianças que são IgE mediadas. Aí a gente realmente tem que ter o máximo de cuidado, porque tem algumas crianças que têm uma alergia mais intensa. A gente falou anteriormente que não existe grau de alergia, mas realmente existem algumas crianças que reagem mais do que outras. Eu não tenho como graduar, você é grau 1, grau 2, grau 3, isso não existe. Mas eu tenho crianças que são mais sensíveis do que outras. Então existem algumas crianças onde esses traços de leite, eles são capazes de desencadear reações por vezes muito severas. No caso da amamentação, a gente realmente pede para a mãe ter o cuidado de evitar o traço de leite, os alimentos com traços de leite, principalmente naqueles casos onde a criança ela mantém o sintoma, mesmo com a mãe tendo feito uma dieta de restrição importante. Então tem que ir testando devagarzinho. Tem que ir testando. Não existe uma fórmula para todas as mães, para todas as crianças alérgicas, certo? Existem algumas mães que amamentam, que fazem uma dieta sem leite e derivados, mas que eventualmente entram em contato com traços e o bebê não tem nenhuma alteração. E eu tenho crianças que, quando a mãe entra, saiu de casa, foi almoçar fora, e aí no restaurante, por mais que ela pergunte se não tem leite, existe a questão da contaminação cruzada. E aí geralmente as mães relatam, hoje eu saí para almoçar fora, amanhã ou daqui 2 dias o bebezinho apresentou raios de sangue ou teve mais cólica. E a gente muitas vezes relaciona isso aos traços de leite. Então realmente precisa ter um cuidado com esses traços. O ideal é que realmente a gente consiga evitar a ingesta também de alimentos com contaminação cruzada, com traços de leite. Mas a gente chama a atenção que não pode ser uma coisa paranoica, porque senão isso interfere na relação da mãe com o filho, na produção de leite e todo aquele momento que tem que ser de prazer, de coisa boa, de você estabelecer um vínculo adequado, acaba se tornando uma coisa muito complicada, bem complicada, difícil. Às vezes assim, com aquela sensação de culpa, de castigo, que acaba impactando um pouco no desenvolver desse vínculo mãe-filho. Ok, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai continuar a falar desse assunto importantíssimo, alergias alimentares em crianças. A gente volta já.
Vai buscar, vá? Vai buscar, vá? Vá? Vai buscar, vá? Pegou! Pegou! A felicidade! Porque pegou o controle.